Imagina só, dentro da nossa cabeça, agora mesmo, existe uma orquestra química complexa e silenciosa. E os músicos? Bom, eles são os neurotransmissores, são os verdadeiros maestros que regem absolutamente tudo, nossos pensamentos, nossas emoções, cada ação que a gente toma. E é para desvendar essa orquestra, nota por nota, que estamos aqui hoje. Alguém já parou para pensar nisso a fundo? O que é que está por trás daquela motivação para começar um projeto novo ou da alegria de uma conquista? E a calma no momento de estresse? Pois é, a resposta está numa dança química fascinante, super delicada, que acontece sem parar entre os nossos neurônios. Então, esse aqui vai ser o nosso roteiro. A gente vai explorar os principais pares de neurotransmissores, entender como eles trabalham juntos e o que acontece quando essa sinfonia toda desafina. Vamos lá! Vamos começar essa viagem? Para começar, vamos direto para os dois pilares do nosso sistema nervoso central, o duo mais fundamental de todos. Pense neles de verdade como o acelerador e o freio do cérebro. São eles que mantêm tudo funcionando num ritmo controlado. Olha só que interessante. De um lado, a gente tem o glutamato, que dá ordem para ir, para acelerar, excitando os neurônios, e do outro, o GABA, que diz, opa, para aí, acalmando o sistema todo. Esse equilíbrio, essa gangorra, é a base para praticamente toda a atividade do nosso cérebro. O glutamato, então, é o grande astro da aprendizagem. É ele que fortalece as conexões entre os neurônios, sabe? Um processo com o nome chique, plasticidade sináptica, que é basicamente como as nossas memórias são gravadas. Mas, como tudo em excesso faz mal, quando tem glutamato demais, ele se torna tóxico para os neurônios. Isso se chama excitotoxicidade, e é um problemão em casos de AVC, por exemplo. E para contrabalancear o acelerador, claro, a gente precisa do freio, o GABA. Ele é o responsável por nos acalmar, por reduzir a atividade neuronal. Quando esse sistema de freio falha, o cérebro pode ficar superexcitado, o que pode levar a condições como epilepsia ou transtornos de ansiedade. E uma curiosidade, substâncias como álcool e os ansiolíticos funcionam justamente aí, potencializando a ação calmante do GABA. Faz todo sentido, né? Agora, vamos falar dos dois neurotransmissores talvez mais famosos, as celebridades do cérebro. Muita gente confunde os dois, mas os papéis deles são bem distintos. Um nos impulsiona a buscar nossos objetivos, enquanto o outro nos dá aquela sensação boa de contentamento com o que a gente já tem. Exato. A dopamina é a química da antecipação, do desejo, da motivação de ir atrás de alguma coisa. Já a serotonina está mais ligada à satisfação, à estabilidade, àquela sensação de bem-estar geral. Ou seja, uma te faz querer correr a maratona e a outra te faz aproveitar o descanso merecido depois que você cruza a linha de chegada. A dopamina atua em circuitos cerebrais que são chave para tudo. Ela é essencial tanto para o controle fino dos nossos movimentos quanto para o nosso sistema de recompensa. E quando esses circuitos dão problema, as coisas ficam sérias. A degeneração dos neurônios de dopamina causa a rigidez e os tremores da doença de Parkinson. Já o excesso de atividade dela está ligado aos sintomas da esquizofrenia. Já a serotonina, que se origina lá no fundo do cérebro, nos núcleos da RAF, é como se fosse a nossa âncora emocional. Ela regula o humor, o sono, o apetite e até a agressividade. Não é à toa que um déficit de serotonina está diretamente ligado à depressão, ansiedade e toque. E olha que legal, a nossa dieta, especialmente o consumo de triptófano, que é tipo a matéria-prima dela, pode influenciar diretamente a sua produção. Bom, seguindo em frente, a gente chega no par responsável pela nossa atenção. Mas calma lá, existe uma diferença gigante entre um estado de alerta para o perigo e aquela concentração calma, focada para aprender algo novo. E é aí que eles entram. Pensa assim, a noradrenalina é o alarme de incêndio. Ela dispara e prepara o corpo e a mente para uma reação rápida, aquela famosa reação de luta ou fuga. A acetilcolina, por outro lado, é mais como um holofote, sabe? Ela permite que a gente direcione nossa atenção de forma sustentada e consiga absorver informações com clareza. A noradrenalina é produzida numa pequena central de alarme no tronco cerebral, o locus coeruleus, e de lá se espalha por todo o cérebro para deixar a gente em alerta. O estresse agudo é o principal gatilho dela. E o desequilíbrio aqui é perigoso. Níveis baixos estão associados à depressão, enquanto níveis muito altos podem levar a ataques de pânico. A acetilcolina é simplesmente crucial para a nossa cognição. Ela não só controla nossos músculos, mas também é a chave para a gente formar novas memórias e manter o foco. A perda trágica dos neurônios que produzem acetilcolina é a marca registrada da doença de Alzheimer. E um fato bem interessante, a nicotina do cigarro age justamente imitando a acetilcolina, meio que enganando os receptores dela no cérebro. Agora,
vamos dar uma olhada nos músicos que atuam mais nos bastidores. Aqueles que a gente não ouve falar tanto, mas que sem eles, o espetáculo simplesmente não aconteceria. Eles regulam processos fundamentais, como o nosso estado de vigília e a resposta à dor. É isso aí. A histamina funciona como um interruptor que liga e mantém a gente acordado, alerta. Já os peptídeos, como as famosas endorfinas, são o sistema analgésico natural do corpo. É o nosso próprio mecanismo de alívio da dor. A histamina é produzida numa área bem específica do hipotálamo e é a grande responsável por nos manter despertos. E isso explica de forma brilhante porque os antihistamínicos, aqueles remédios para alergia, dão tanto sono. É porque eles bloqueiam justamente a ação da histamina no cérebro. Simples assim. Os peptídeos, e aqui a gente está falando principalmente dos opioides endógenos, como as endorfinas, são os nossos analgésicos internos. Eles são liberados em situações de estresse ou durante exercícios físicos intensos e geram aquela sensação incrível de bem-estar e alívio da dor, conhecida como a onda do corredor, ou runner's high. E agora, a gente chega ao ponto crucial de toda essa conversa. Nenhum desses músicos, nenhum neurotransmissor toca sozinho. A mágica toda, e a nossa saúde mental e física, reside na harmonia, na interação perfeitamente sincronizada de toda essa orquestra. E aqui, olha só, temos a partitura completa da nossa orquestra. Uma colinha para a gente não esquecer. Vemos o glutamato regendo a aprendizagem e o GABA trazendo a calma. A dopamina nos impulsionando, enquanto a serotonina nos estabiliza. Cada um tem o seu solo, sua importância, mas é a harmonia entre todos eles que compõe a sinfonia da nossa consciência. Portanto, a grande mensagem é esta. A nossa experiência de mundo, a forma como a gente se sente e age, é o resultado direto desse balé químico. Uma pequena alteração em um dos componentes, em um dos músicos, pode afetar a performance inteira. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, uma reflexão. Se uma dieta, um remédio ou uma experiência de estresse podem alterar essa orquestra toda, qual é a verdadeira fronteira entre a nossa biologia e a nossa identidade? Onde termina a química e onde começa o eu? Uma questão fascinante que a psicobiologia continua a explorar. Fica aí o pensamento.